Em português, todo substantivo possui gênero, ou masculino ou feminino, mas o gênero gramatical não está necessariamente ligado ao gênero como expressão social ou ao sexo biológico. Apesar de a palavra para homem ser de fato do gênero masculino e a palavra para mulher ser do gênero feminino, cada gênero inclui também todo tipo de substantivos. Mosquito é masculino, mosca é feminino, pé é masculino, mão é feminino, garfo é masculino e colher é feminino. E, claro, sol e lua também são substantivos masculino e feminino, respectivamente. Em nenhum desses casos realmente tem relação com o sexo biológico ou gênero social. A distribuição das palavras nos gêneros é, portanto, algo bem arbitrário. Em latim, além dos gêneros masculino e feminino, temos também o gênero neutro, mas a organização arbitrária das palavras em cada gênero se mantém. Mesmo assim, entender e reconhecer os gêneros em latim é importante para compreender e criar nomes científicos em taxonomia. Assim, hoje eu vou falar sobre os gêneros e declinações em latim. Mas antes da gente começar, segue o exemplo do Iguanodon e corre ali deixar o like. Não há como falar de gênero em latim sem abordar também as declinações. A gente pode definir declinação como uma mudança na forma de uma palavra para indicar uma função gramatical. Em português, essa mudança de forma é apenas para indicar número. Os substantivos têm uma forma no singular e uma no plural. Geralmente, a gente só precisa acrescentar um S à forma do singular para formar o plural. Mas existem palavras que sofrem outro tipo de alteração e mesmo aquelas que não sofrem alteração nenhuma. Poderíamos considerar esses diferentes padrões como diferentes declinações. Em latim, os substantivos não declinam apenas em número, mas também em caso, que determina o papel do substantivo na frase. Vamos começar vendo uns exemplos no português. Na frase "o homem viu o cão", o homem exerce a função de sujeito. É ele quem realiza a ação de ver. O cão, por outro lado, é o objeto, ou seja, quem é afetado pela ação. Já na frase "o cão viu o homem", os papéis são invertidos. Agora o sujeito é o cão e o objeto é o homem. A gente sabe quem fez a ação e quem foi afetado por ela pela posição dos termos na frase. Mas agora, digamos que esse homem sou eu. Se a gente trocar o homem por eu, a primeira frase fica "eu vi o cão". E a segunda fica "o cão viu eu"? Não, né? A gente diz "o cão me viu". Usamos a forma eu apenas no sujeito da frase. Quando eu é o objeto, ele se transforma em me. Diferente do português, o latim aplica essas mudanças também aos substantivos e não só aos pronomes. A frase "o homem viu o cão" em latim é vir canem vidit. Já a frase "o cão viu o homem" é canis virum vidit. Notem como os dois substantivos mudaram de forma. Homem é dito vir quando é o sujeito, mas virum quando é o objeto. Da mesma forma, cão é canis como sujeito e canem como objeto. Por causa dessa marcação, você pode organizar as palavras como quiser na frase que o sentido não vai se perder. Você sempre vai saber quem é o sujeito e quem é o objeto. Os substantivos em latim podem ter 6 casos. O caso nominativo indica o sujeito da frase, como "o homem" em "o homem viu o cão", vir canem vidit. O acusativo indica o objeto direto, aquele que sofre a ação, como em "o cão viu o homem", canis virum vidit. O dativo indica o objeto indireto, basicamente o destino da ação, marcado em português frequentemente com as preposições a ou para, como em "a mulher deu ao homem o cão", femina viro canem dedit. O genitivo é um adjunto ad nominal, ou seja, ele caracteriza outro substantivo na frase. Seu uso mais comum é para marcar o possuidor, algo que marcamos com a preposição de muitas vezes no português, como em "o cão do homem late", canis viri latrat. O ablativo funciona como um adjunto adverbial, ou seja, ele caracteriza o verbo. Assim, ele marca onde, quando, com o que ou com quem a ação ocorre, entre outras coisas. Ele quase sempre vem acompanhado de uma preposição para deixar mais claro a função, como em "o cão anda com o homem", canis cum viro graditur.
E por último temos o vocativo, que é usado quando você se dirige diretamente a quem é caracterizado pelo substantivo, como em homem chamou a mulher, vir clamavit femina. Mas para nomes científicos a gente não precisa dessa complicação toda. Os únicos casos realmente relevantes em taxonomia são o nominativo e o genitivo. Nomes de categorias taxonômicas de domínio até subgênero são sempre substantivos no nominativo, sendo que de domínio a subtribo eles são no plural e em gênero e subgênero são no singular. Já o epíteto específico pode ser um substantivo no nominativo, um substantivo no genitivo ou um adjetivo. Vamos ver uns exemplos. O nome do domínio bactéria está no plural e no nominativo. O singular seria bacterium. Significa, portanto, bactérias. Com o reino plante é a mesma coisa. Está no plural, com o singular sendo planta. Também com a classe aves, cujo singular é aves. E a tribo hominini, com plural de homininos. Agora um gênero, como canis, é um substantivo no nominativo e no singular, significando, como já vimos, cão. No nome da espécie, Canis lupus, lupus também é um substantivo no nominativo e no singular. Traduzindo, Canis lupus seria cão-lobo, da mesma forma como temos nomes populares de espécies como ratouro ou porco-espinho, formados de dois substantivos. O mesmo ocorre em Panthera leo, onde as duas palavras são substantivos no nominativo. E também em Lirella lira, onde ocorre a mesma coisa. Já no nome como Escherichia coli, o epíteto é um substantivo no genitivo, cujo nominativo é cólon. É, portanto, a Escherichia do cólon, porque ela habita o cólon ou intestino grosso. No nome da baleia jubarte, Megaptera novae Angliae, o epíteto é o genitivo de Nova Anglia, Nova Inglaterra. É assim a Megaptera da Nova Inglaterra. O genitivo é muito usado para formar epítetos homenageando pessoas, como em Longitarsus Linnei, o Longitarsus de Linneu. O epíteto pode ser um genitivo no plural também, como em Opalina ranarum, a opalina das rãs, onde ranarum é o genitivo plural de rana, rã. Por último, os epítetos podem ser adjetivos, como em Homo sapiens, que significa humano sábio, ou também em diplódocos longos, o diplódoco longo. Assim como no português, o adjetivo em latim precisa concordar em gênero com o substantivo, que nesse caso é o nome genérico. A rã touro, por exemplo, era inicialmente chamada rana catesbeiana. Como rana é um substantivo feminino, catesbeiana precisa estar no feminino também. Recentemente, no entanto, ela foi reclassificada no gênero Lithobates, que é masculino, e portanto o epíteto mudou também de catesbeiana para catesbeianos. Mas, como vocês devem ter percebido, as terminações variam bastante, tanto no nominativo quanto no genitivo. Essas diferenças se relacionam tanto ao gênero do substantivo quanto ao tipo de declinação que ele segue. O latim tem 4 padrões de declinação principais e vamos vê-los agora em relação ao nominativo e ao genitivo e ao singular e ao plural. A primeira declinação é caracterizada pela presença de um genitivo singular com a terminação AE, pronunciada E. No nominativo singular, essas palavras terminam em A e são em sua maioria do gênero feminino, mas algumas também podem ser do gênero masculino. No plural, a terminação é o dígrafo AE no nominativo e ARUM no genitivo. Assim, a gente pode ver que o nominativo plural é igual ao genitivo singular. O macron, esse traço marcado em cima da vogal em ARUM, indica que a vogal é longa, algo importante para identificar a sílaba tônica, como eu expliquei no vídeo sobre a pronúncia. Como palavra feminina, a gente pode usar como exemplo planta. No nominativo plural, se torna plante como o nome do reino plante. O genitivo singular é plante da mesma forma, e o genitivo plural é plantarum, como no título da famosa obra de Linneu, Species Plantarum. Como palavra masculina nessa declinação, a gente pode mencionar nauta, marinheiro. Declinando, temos naute, naute, nautarum. A segunda declinação é caracterizada pelo genitivo singular terminando em i,
No nominativo singular, as palavras podem terminar em us ou Palavras terminadas em us são em sua maioria masculinas, mas podem ser femininas também. Já as terminadas em são sempre neutras. O plural do nominativo é i igual ao genitivo para aquelas que terminam em us no singular, e a para aquelas que terminam em Já o genitivo plural é orum para todas. Exemplo de palavra masculina, lupus, lobo. Declinando, temos lupus, lupi, lupi, luporum. Como palavra feminina temos cedros, cedro. Nome de árvores costumam ser do gênero feminino, mesmo terminando em us. Declinando, cedros, cedre, cedre, cedrorum. Como exemplo do gênero neutro temos malum, maçã. Malum, mala, mali, malorum. Algumas palavras masculinas dessa declinação terminam em er, resultado de uma forma original eros, onde o sufixo foi perdido. Um exemplo é a palavra puer, menino, originalmente puerus. Exceto por essa perda do us no nominativo singular, as formas se mantêm inalteradas. Puer, pueri, pueri, puerorum. Em algumas palavras, porém, o e antes do r pode ser perdido nas formas declinadas. É o caso do substantivo magister, professor. No nominativo plural e no genitivo singular temos magistre e não magisteri, e o genitivo plural fica magistrorum. A terceira declinação é a mais complicada. Ela é caracterizada pelo genitivo terminando em is. O radical no nominativo singular costuma ser alterado, e para saber o radical original, a gente precisa ver a forma no genitivo sem o is. Essa declinação inclui palavras de todos os gêneros. As masculinas e femininas fazem o plural do nominativo em es, enquanto as neutras fazem em a ou ia. O genitivo plural costuma terminar em ou, em alguns casos, ium. Vamos ver alguns exemplos. A palavra homo, humano, é dessa declinação. A forma no nominativo singular aqui é alterada, conforme dito. O nominativo plural é homines, onde podemos ver o radical original homin. O genitivo singular fica hominis e o genitivo plural hominum. Um padrão semelhante é visto em scorpio, escorpião. Declinando, temos scorpiones, scorpiones, scorpionum. E agora uma palavra do gênero neutro, flumen, rio. Declinando, temos flumina, fluminis, fluminum. E um exemplo feminino, fênix. Declinando, fênices, fênicis, fênicum. Mais um exemplo, flos, flores, flores, florum. Palavras neutras terminadas em L, como animal, recebem um i extra antes do sufixo nos plurais. Assim, temos animal, animalia, animalis, animalium. O mesmo vale para palavras neutras terminadas em e, como mare, mar. Declinando, temos mare, maria, maris, marium. Algumas palavras masculinas e femininas terminam em is, como por exemplo naves, navio. O nominativo plural e o genitivo singular seguem o padrão típico, então naves, naves. Mas o genitivo plural também recebe o i extra, ficando navium e não navum. E por último temos a quarta declinação, cujo genitivo singular termina em us. No nominativo singular, se a palavra termina em us também, ela é masculina ou, em alguns casos, feminina. Se termina só em u, é neutra. O nominativo plural de palavras masculinas e femininas é us também, e o de palavras neutras é ua. Já o genitivo plural é uum para todas. Um exemplo de palavra masculina é portus, porto. Declinando, portus, 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 portuum. De feminino temos acus, agulha. Declinando, acus, 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 acuum. Como exemplo de substantivo neutro temos corno, chifre. Declinando fica corno, cornua, cornus, cornuum. Agora vamos pincelar rapidinho os adjetivos.
A gente pode classificar eles em duas classes, basicamente. Na primeira classe, a forma masculina termina em us, a feminina em a e a neutra em Logo, as formas masculina e neutra seguem a segunda declinação, enquanto a feminina segue a primeira declinação. Exemplos: Streptomyces albus, Ardea alba, Chenopodium album. Existem casos onde a forma masculina perdeu o us da mesma forma como aconteceu com substantivos com a terminação ER, como mencionado antes. Nesse caso, o masculino termina em er, o feminino em era e o neutro em erum, com o e sumindo em muitos casos também. Exemplos: Andinoacara pulcher, Phalaenopsis pulcra, Calliostoma pulcrum. Note aqui que a palavra Andinoacara usa o nome acará de um grupo de peixes neotropicais. Essa palavra não é nativa do latim, mas foi tratada pelos taxonomistas como um substantivo masculino. Se você cria um nome genérico importando de outra língua que não tem gênero ou cujos gêneros não equivalem aos do latim, você precisa especificar em qual gênero quer que a palavra seja tratada. A segunda classe de adjetivos segue a terceira declinação e tem a terminação is no masculino e feminino e e no neutro. Exemplos: Araneus pratensis, Salvia pratensis, Trifolium pratense. Em alguns adjetivos terminados em eres, o masculino também perdeu o is no final e o feminino e o neutro podem perder o e antes do r. Exemplos: Sphagnurus paluster, Quercus palustris, Equisetum palustre. Note aqui que Quercus, carvalho, é um nome de árvore, portanto é feminino mesmo terminando em us. São comuns também adjetivos terminados em x que são iguais para todos os gêneros. Como exemplo temos ferox, como em salmo ferox, aloe ferox, aconitum ferox. Adjetivos terminados em ns, principalmente ans e ens, também não mudam. Exemplo: Anthus rubescens, Acropiga rubescens, Lilium rubescens. Antes da gente concluir, vamos analisar alguns nomes científicos aleatórios e aplicar o que vimos aqui para entendê-los. Saccharomyces cerevisiae, gênero é masculino. O epíteto é um substantivo feminino no genitivo. Cerevisiae, genitivo de cerevisia, cerveja, portanto, de cerveja. Periplaneta americana, nome genérico feminino, epíteto específico é um adjetivo que concorda com o gênero. Curculio elephas, nome genérico no masculino, epíteto é um substantivo masculino no nominativo. Traduzindo, seria o gorgulho elefante. Já em Elephas maximus, temos um adjetivo no epíteto que concorda com o gênero do nome genérico. Bradibenas similares, nome genérico no feminino, adjetivo de segunda classe também no feminino. Ganoderma lucidum, nome genérico é neutro, o epíteto é um adjetivo também na forma neutra. Ascaris suum, nome genérico feminino, epíteto é um substantivo masculino no genitivo plural. O genitivo plural de sus, porco, portanto, de porcos ou dos porcos. Latrodectus mactans, nome genérico no masculino, epíteto é um adjetivo terminando em ns que é igual para todos os gêneros. Acinetobacter soli, nome genérico no masculino, epíteto é um substantivo neutro no genitivo, genitivo de solo, solo, portanto, do solo. Morchella esculenta, nome genérico feminino, epíteto é um adjetivo que concorda em gênero com o nome genérico. Aqui um exemplo que pode ter dupla interpretação. Gonium pectorale. O nome genérico é neutro. O epíteto pode ser interpretado como uma forma neutra do adjetivo pectoralis, peitoral, e assim concordando em gênero com o nome genérico. Por outro lado, pectorale, em latim, também pode ser um substantivo neutro que se refere ao peitoral como parte da armadura que cobre o peito. E só mais um exemplo, Alexandrium catenella. Nome genérico neutro e epíteto é um substantivo feminino no nominativo que significa pequena corrente, correntinha. E por hoje é o bastante. Muitas dessas questões eu vou recapitular quando começar a falar de palavras e radicais específicos, mas acho que com o que mostrei aqui vocês podem ter uma ideia de como a gramática latina, que é relevante para a taxonomia, funciona.
Se você achou esse vídeo útil e ainda não deixou seu like, tá esperando o quê? E também se inscreva para melhorar ainda mais o seu entendimento de nomes científicos com os próximos vídeos. E compartilhe com seus amigos biólogos. Quanto mais engajamento, mais motivação eu vou ter para seguir trazendo conteúdo novo. Até mais!